Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast que faz parte do BRM Podcast. E hoje aqui comigo, João. Fala, Amanda, fala, pessoal. E no episódio de hoje nós vamos começar falando sobre o Sicoob, aqui do Espírito Santo, que liberou 3,2 bilhões de reais em crédito rural. Casagrande, negociando com montadoras asiáticas, e a Ser Trading, para a inauguração do centro em Cariacica com a presença do André Esteves. E o Espírito Santo fechando um pacto logístico com 5 estados para a integração da cadeia logística. E a gente começa pela logística. Essa integração dos portos é uma jogada estratégica. O Espírito Santo ele se juntou a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia para um fórum Infraleste. A ideia é conectar a produção do Centro-Oeste aos portos do litoral via rodovias e ferrovias, com destaque para a Ferrovia 118, o famoso Anel Ferroviário do Sudeste. Se isso sair do papel, Amanda, a ferrovia vai ligar o agronegócio e a mineração diretamente aos portos capixabas, melhorando o escoamento e reduzindo o custo e o tempo. Além disso, o governador Renato Casagrande também está de olho na renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, inclusive com propostas de contorno em Belo Horizonte e Serra do Tigre para aliviar os gargalos. E a VLI, a concessionária da Ferrovia Centro-Atlântica, né, ela até refez a proposta. Antes, o Espírito Santo ele reclamava que 90% do investimento ia para a locomotiva e vagão e só 10% ia para a infraestrutura. Agora, com 2 bilhões de reais previstos só no contorno de BH, o governo capixaba ele passou a apoiar a renovação, que é uma sinalização importante, né? Infraestrutura é a base, mas também não é tudo. O crédito também precisa fluir durante essa cadeia econômica. O Sicoob aqui do Espírito Santo liberou 3,2 bilhões de reais em crédito rural desde julho do ano passado, que é um aumento de mais de 23% em relação à safra anterior. E o interessante é que, enquanto o crédito rural ele caiu 14% no Brasil, no Espírito Santo ele subiu. O café ele impulsionou mais agilidade, né, na regularização ambiental. Ela também faz a diferença. O produtor capixaba ele está conseguindo crédito porque entrega a documentação com mais rapidez. Ou seja, o campo está se estruturando e a indústria também está conseguindo fluir. Além disso, a Ser Trading inaugurou ontem um centro automotivo gigante em Cariacica com investimento superior a 48 milhões de reais investidos no local. Com isso, a empresa vai conseguir tropicalizar 30 mil veículos por mês. Basicamente, adaptar os carros importados às exigências brasileiras. E foi nesse evento que o André Esteves, do BTG Pactual, ele elogiou o Espírito Santo, ele destacou a estabilidade política e o ambiente favorável a investimentos, especialmente em gás natural, e a Eneva, da qual o BTG tem quase a metade, pode investir em termoelétricas e até terminal portuário de GNL com Aracruz no radar. E nós estamos vendo o Espírito Santo se colocar como um hub logístico, energético e automotivo. E tudo isso em um momento em que o Brasil enfrenta grande turbulência no cenário fiscal. Exato. O ministro Fernando Haddad, ele lançou uma medida provisória que mexe com o bolso de quem investe, né? A LCA e a LCI, que eram isentas de imposto de renda, agora elas vão ter 5% de imposto a partir do ano que vem. E criou-se também uma alíquota única de 17,5% para investimentos, incluindo criptomoedas. Essa é uma grande mudança em todo o cenário de investimentos aqui no Brasil e gerou forte reação, sobretudo no Congresso, que não gostou dessas novas medidas. União Brasil e PP ameaçam barrar tudo se não houver corte de gastos por parte do governo. A tensão só vem aumentando, tanto que o governo acelerou o pagamento de emendas para tentar acalmar os ânimos e só ontem liberou mais de 250 milhões de reais. Porém, o questionamento ele ultrapassa ali o aspecto imediato. A Moody's diz que o Brasil ele não está conseguindo recuperar a credibilidade, né, com os investidores, e isso reforça o Banco Central a subir os juros além do necessário e afeta tudo, né, o consumo, o crédito e o crescimento. Lembrando que semana que vem, inclusive, tem decisão do Copom do Banco Central, então vamos acompanhar para qual que vai ser a próxima decisão de juros. E além disso tudo que você já colocou, é importante reforçar que ano que vem é um ano eleitoral. 2026 é um ano que vão ter eleições presidenciais e Lula já está querendo concorrer de certa forma de novo, mas para isso ele está tendo cada vez menos espaço para conseguir fazer os ajustes fiscais necessários.
A janela acaba que está ficando cada vez menor para o governo conseguir resolver tanto a questão da popularidade quanto endereçar as contas públicas. E no cenário internacional, os Estados Unidos e a China fizeram um acordo surpreendente. A China vai liberar terras raras, essenciais para a indústria, em troca do afrouxamento de restrições a estudantes e exportações americanas. E o Trump prometeu novas tarifas, 55% para produtos chineses. E o Brasil entra nessa conversa porque temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. O BNDES e FINEP estão avaliando projetos que somam quase 15 bilhões de dólares e, se o Brasil fizer certo, vai conseguir se tornar fornecedor estratégico para o Ocidente nesse mercado. E tem empresa australiana, canadense e brasileira observando. A meta agora é sair da promessa e transformar isso em uma mineração de verdade, com tecnologia, cadeia de valor e respeito ambiental, né? Seria uma nova fronteira econômica. E no cenário político aqui brasileiro, os ânimos permanecem acirrados. Haddad foi à Câmara ontem e enfrentou confrontos pesados com deputados como Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. A sessão ela virou praticamente uma batalha de acusações. A MP virou símbolo da disputa entre o executivo e o legislativo. E a gente nota que enquanto Brasília trava, né, os estados mais organizados eles vão ocupando espaço. E o Espírito Santo ele mostra que dá para crescer com estabilidade, sem ficar ali refém das turbulências. E assim encerramos mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima. Tchau!